Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre o batismo no Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. O que é esse batismo no Espírito Santo? Você sabe o significado? É um dos assuntos mais intrigantes no nosso meio cristão, né? Católico, protestante, evangélico em geral. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto, não entendem exatamente o porquê. Tem pessoas que denominam ele também como segunda bênção, né? O pessoal do meio pentecostal. É um assunto que por muitos anos me trouxe muitas dúvidas e angústias, porque tem muitas pessoas que necessitam, querem, desejam esse batismo, né? Para quem interpreta assim ou para quem interpreta de outra forma. Eu vou trazer também as explicações nesse vídeo. Então fica até o final. Esse aqui provavelmente vai ser um vídeo que você vai ter que assistir mais de uma vez para entender, porque tem muitos detalhes profundos. E então eu peço que você deixe o teu like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer, deixe seu comentário após o final do vídeo, dê uma olhada aqui na descrição nos links que eu coloquei e vamos para o vídeo. Então pessoal, a gente vai começar examinando esse estudo a partir de Joel, capítulo 2, verso 28. Antes de ler, deixa eu fazer algumas considerações aqui. Pessoal, para quem tem essa curiosidade de entender a questão do batismo do Espírito Santo, existe um grupo grande no nosso meio dos cristãos chamado dispensacionalistas, né, ou pentecostais também, que creem na segunda bênção, né? Então a gente vai estar examinando esse estudo, você tem que ver até o final para você entender, senão você não vai entender. Se existe essa segunda bênção mesmo, né? E por que essa questão do derramado do Espírito Santo sobre a gente? Tem um significado, vocês vão entender nesse estudo. Então aqui tá, vamos ler aqui, Joel 2, 28. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Isso aqui aconteceu lá no Pentecoste, que a gente vai ler depois. Agora tem uma segunda parte aqui, ó, versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Isso aqui já é uma continuação da profecia, mas é para um outro momento, pessoal. O primeiro verso que eu li, de 28, verso 28, se cumpriu no tempo dos apóstolos, tanto que o Pedro vai repetir isso aqui, apóstolo Pedro. Agora o verso 29, ele vai se cumprir lá no período da grande tribulação, mas é um outro assunto, só estou dando essa pitada, né? Dando só essa pitada no assunto para vocês entenderem que está falando uma coisa mais no futuro, essa segunda parte. Então vocês viram lá em Joel que Deus tinha profetizado que ia derramar o Espírito dele sobre toda a carne, né? E agora vamos ver aqui a citação de João Batista sobre isso também. Mateus 3, verso 11. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui tem outro detalhe que também é para outro estudo sobre essa questão e com fogo. Tem duas interpretações aqui. Não vou tocar nesse assunto agora, vou só mostrar a questão da declaração de João, que ele faz a comparação entre o batismo que ele fazia nas águas e aquele que é maior do que ele que ia vir depois dele, no caso de Jesus Cristo, ia batizar não só com o Espírito Santo, mas com fogo, né? Ou seja, fazendo um contraponto entre o batismo com água, que João fazia, e o batismo com fogo, que é o símbolo do Espírito Santo. Então, o poder de Cristo é sobrenatural, é infinitamente maior do que o de João Batista, que batizava só com água. Ele batiza com o Espírito Santo. Vamos ver aqui agora no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Olha só quem que recebe o derramado do Espírito Santo. Aqueles que creem em Cristo. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Naquele momento, pessoal, o João está relatando que naquele tempo que Jesus estava na terra, ele não tinha sido glorificado ainda. Isso fala o quê? Da ascensão dele nos céus. Tem gente que pensa que a glorificação de Cristo é quando ele morre na cruz ou quando ele ressuscita. Não, é quando ele ascende aos céus. Porque quando ele ascende aos céus é que ele pode mandar o Espírito Santo. Ele derramar o Espírito Santo sobre a igreja dele, o povo dele que crê nele, né? Que se converte a ele. É ali que é a glorificação dele. Então, enquanto ele estava aqui na terra, cumprindo seu ministério terreno, o Espírito Santo não poderia ser derramado, e ele também não, porque ele ainda não tinha sido glorificado, né? Feito todo o processo até a ressurreição e ascensão aos céus. Então, como a Escritura está dizendo aqui, ó,
rios de água viva correrão do seu ventre. Então você está vendo a ligação entre conversão e o Espírito Santo sendo derramado dentro da pessoa e saindo de dentro da pessoa como se fosse um rio. Olha o que é que João vai falar aqui no Evangelho de João, capítulo 14, verso 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Repara só essa declaração de Jesus para os discípulos, para os 12. Porque habita convosco e estará em vós. Olha só como é interessante. Jesus Cristo fala, ele habita convosco já, mas ele vai estar em vós, estará, ou seja, futuro. Ele ainda não está em vós, ou seja, dentro de vocês. Então vocês estão vendo que o Espírito Santo, como é que ele agiu no Velho Testamento? Eu não vou tocar muito nesse assunto porque o vídeo ia ficar maior do que já vai ficar. Mas no Velho Testamento, pessoal, o Espírito Santo ele ficava ao redor da pessoa, com a pessoa, não dentro da pessoa. Isso aí não. Era como se fosse um perfume que foi respingado na pessoa e a pessoa ficava exalando aquele perfume. Aí quando ela respirava, entendeu? Não fazia aquela inspiração, ela se enchia daquele espírito que estava em volta dele. É isso que acontecia naquele tempo. Estou fazendo a comparação para vocês entenderem. Agora, no Novo Testamento, quer dizer, quando o Espírito Santo desce no derramado do Espírito Santo, em Atos 2, a partir dali o Espírito Santo vai fazer outras coisas além do que é que fazia no Velho Testamento, que vocês vão entender conforme eu for lendo. E aqui em João, capítulo 14, verso 26, vai dizer o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ou seja, Cristo está falando do período em que ele vai ter que subir aos céus, aí dali, a partir dali, que ele vai mandar o Espírito Santo, né? Que o Pai enviará em meu nome. Engraçado, você vê assim, que o Pai enviará em meu nome. Mas o Espírito Santo já não estava com eles? Para que descer de novo se ele já estava? Vocês estão vendo a onipresença de Deus? Ele está conosco, mas ele tem que fazer uma presença... como é que pode dizer? Ele tem que fazer uma nova afirmação no nosso meio, né? Uma nova forma de atuação. Então vocês estão vendo que apesar de Deus ser onipresente, ele é obediente à palavra que ele mesmo revelou, da forma como ele tem que agir no mundo, as leis que ele mesmo criou. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Olha aqui a função do Espírito Santo, quando ele vem para dentro da gente, nos ensinar todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, todas as palavras de Cristo, ele ia fazer os discípulos lembrarem. Os discípulos e todos os que vieram depois dos discípulos, né? Os que foram se convertendo e a gente até hoje. Por isso que a gente entende a palavra de Deus quando a gente lê. Porque quem nos ensina é o Espírito Santo dentro de nós. E aqui vamos ver agora no capítulo 15, né, do Evangelho de João, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Isso aqui é uma outra função do Espírito Santo, pessoal, aqui no nosso meio. Ele testifica, ele testemunha de Jesus Cristo. O que o Espírito Santo veio fazer aqui, entre outras coisas, é testemunhar, dar testemunho de Jesus Cristo, da obra dele, quem é o Jesus Cristo, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa é uma das atribuições do Espírito Santo, né? Além de as outras coisas que eu vou falar mais à frente. E essa citação que eu vou ler agora, pessoal, essa passagem, ela é muito importante. Preste muita atenção. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 21. Disse-lhes, isso aqui foi quando Jesus ressuscitou e começou a se encontrar com eles, né? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ou seja, eu vou enviar vocês também. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E aqui ainda, pessoal, não se cumpre aquilo que João falou mais atrás, quando eu li que ele disse assim, porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, porque Jesus Cristo ainda não tinha sido glorificado. Ainda não se cumpriu isso aqui. Isso aqui foi só Jesus deixando, é como se ele tivesse deixado o Espírito Santo junto com eles, para ele poder ascender aos céus. Mas aqui ainda não é o derramar, porque isso vai acontecer onde? Lá o que é dito em Atos 2. Vocês estão vendo como é que é interessante essa dinâmica de entender o que é que o Espírito Santo, como ele atua aqui, desde o Velho Testamento até o Novo, até de ser derramado e está atuando como está atuando hoje. Então isso é muito importante para você entender essa questão da atuação, da mudança até da segunda aliança, da velha aliança, para a nova aliança, né, em Jesus Cristo. Então vocês viram que Jesus falou com eles, assoprou sobre eles e eles ficaram com o Espírito Santo na companhia deles, já que Jesus vai falar as últimas palavras até ascender aos céus. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha a outra função do Espírito Santo habitando conosco, pessoal, e em nós. Mas recebereis poder do Espírito Santo, ou seja, vocês vão receber poder, isso é lá em Atos 2, que ainda vou ler, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Esse é um dos papéis da igreja ungida pelo Espírito Santo, tendo o Espírito Santo derramado em si, né, sobre você e dentro de você. É ser testemunho de Jesus Cristo até os confins da terra, que é o quê? A pregação do Evangelho, levar o reino adiante. O Espírito Santo nos ajuda a levar o Evangelho adiante e a ser testemunhos de Cristo aqui nessa terra. E aqui agora a gente vai estar vendo o verso mais citado pelas pessoas que vão, pelos pregadores e pastores que vão falar sobre o derramado do Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo. Atos 2, a partir do verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, aqueles 120 discípulos, né? Além dos 12. E de repente veio do céu, olha, repara aqui, ó, e veio do céu um som. O que é que veio do céu? Do céu, um som. Tem gente que fala que veio um vento. Não, veio um som de vento. Como de um vento veemente. Então o som era de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Então na casa onde eles estavam, aquele som de vento impetuoso começou a encher o lugar. O som. E foram vistas por eles línguas repartidas. Então eles tiveram visões de línguas repartidas. E as línguas eram como que de fogo. O formato das línguas era de fogo, sobre a cabeça de cada um, né? As quais pousaram sobre cada um deles, né? Sobre a cabeça de cada um deles. Quando elas pousaram, pessoal, esse pousar aqui lembra aquele pouso do Espírito Santo sobre Jesus Cristo, naquela visão de João Batista na água, quando ele batizou Jesus. Assim como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, todo o corpo dele vai ser ungido, que é quem? Nós. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça ungida e nós somos o corpo que, quando o óleo desce sobre a cabeça, ele vai descendo sobre o corpo. Quem é o corpo de Cristo? Nós. Então, do mesmo jeito que Jesus foi ungido para ser testemunha no período do seu ministério, nós agora somos testemunhas dele, ungidos pelo Espírito Santo. É o que aconteceu aqui em Atos 2. E ali foi uma representatividade. O que aconteceu com os 120 foi uma representatividade com o que acontece com toda a igreja. E as quais pousaram sobre cada um deles, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, a partir dali, todos aqueles judeus de todas as nações da terra que estavam reunidos para a festa, né, lá em Jerusalém, viram aquele pessoal falando nas línguas e conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem, e eles falavam na língua de cada um deles, de cada país daqueles, sendo que eles nunca tinham falado aquelas línguas. Então eles ficaram bestas. Como é que esse pessoal fala todas essas grandezas de Deus, profetizando tantas grandezas de Deus nas nossas línguas, sendo que eles são pessoas analfabetas, no sentido de falar outras línguas, né? Então eles ficaram bestas com isso. E conforme eles foram sendo cheios do Espírito Santo, pessoal, aqui eles estavam o quê? É como se eles estivessem embriagados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado neles, eles ficaram sufocados de tanto do derramado do Espírito Santo dentro deles, ficaram cheios, né? A palavra é essa mesmo. E aí eles ficaram como pessoas que estivessem embriagadas, por isso que eles falavam que eles estavam bêbados. Teve gente acusando, zombando, dizendo que os discípulos estavam bêbados, né? Nesse batismo aqui. Mas na verdade é que eles estavam cheios do Espírito Santo que foi derramado em cima deles. Então vocês viram o propósito, vocês viram até aqui que o propósito do Espírito Santo, um dos propósitos principais do Espírito Santo na vida da igreja, do crente, é fazer a gente ser testemunho de Cristo nessa terra. E é o que a partir dali ia começar a acontecer, a partir de Atos 2. O Espírito Santo foi derramado sobre eles, não para ficar falando em língua e outros dons, mas para ser testemunhas. Os dons, vocês vão entender, pessoal, que as línguas são só um dos sinais da descida do Espírito Santo sobre a pessoa. É por isso que alegar, e aqui eu vou começar a responder uma questão sobre a segunda bênção. Quem alega que você precisa falar em línguas, o batismo no Espírito Santo é falar em línguas, está errado. O batismo no Espírito Santo, para ser evidenciado que a pessoa recebeu o Espírito Santo, ou seja, ela se converteu a Cristo, para se tornar testemunha dele. Senão a pessoa não tem o Espírito Santo dentro de si. Então o Espírito Santo desce, ele é derramado na pessoa, a pessoa se converteu, é isso que acontece. Ele foi ungido para fazer parte do corpo de Cristo. Então ele, para evidenciar para quem está pregando para ele manifesta algum dom, que um entre eles é o quê? Línguas. Mas vocês vão ver em outras passagens comigo, que além de línguas, a pessoa também profetizava. Então isso aqui é um sinal de testemunho para aquele que está pregando. Então aquele que evangelizou ele, essa pessoa recebeu o Espírito Santo também, ela crê em Cristo. É isso, o significado é esse. Mas vamos ler aqui, Atos 8, a partir do verso 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém,
ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, acreditaram nas palavras acho que no caso aqui era Filipe, se eu não me engano, e enviaram para lá Pedro e João, os 2 apóstolos, né? Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Isso aqui é conversão, pessoal. Esse receber o Espírito Santo é o Espírito Santo habitado dentro da pessoa. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Vocês estão vendo? Então o Espírito Santo, a ligação entre a descida do Espírito Santo sobre a pessoa receber o Espírito Santo é se converter. E os sinais que ficam para quem está olhando é as línguas e outros tipos de dons que o Espírito Santo pode manifestar na pessoa que creu. É o sinal de que o Espírito Santo desceu naquela pessoa, é isso. Era para sinal. E aqui a gente vai ler agora em Atos 10, 44 até o 47. Mas antes de ler, pessoal, deixa eu dar uma explicação. Talvez você tenha ficado com dúvida em relação ao que eu falei uns minutos atrás. Quando eu digo que o Espírito Santo ele desce sobre a pessoa e uma das evidências que a pessoa recebeu o Espírito Santo, ele creu, é a língua, e vocês vão pensar, mas os discípulos, então eles não criam em Cristo? Criam. Mas você tem que entender a relação do Espírito Santo no período do Velho Testamento e a relação do Espírito Santo quando ele é derramado. Os discípulos já tinham o Espírito Santo com eles, habitando junto com eles, como Jesus falou, ele habita convosco, mas estará em vós. Então, tudo tem a ver com a relação do Espírito Santo com aquele no período do Velho Testamento e no Novo Testamento. Antes da descida do Espírito Santo e depois da descida. Todos os que criam nas palavras de Deus, da Torá, criam no Deus Yahvé, no Messias que ia ser enviado, eles tinham o Espírito Santo ao redor deles e ao lado deles. Às vezes não sempre permanente, né? Porque era por atuação limitada em ocasiões especiais como unção de rei, unção de sacerdote e coisas do tipo, né? Mas eles tinham o Espírito Santo com eles. Agora, dentro deles, o Espírito Santo só passou a habitar dentro deles permanentemente, como um penhor, né? Uma segurança, um sinal de que a pessoa creu em Cristo, a partir do derramamento. A partir dali, os discípulos passaram a ter o Espírito Santo habitando dentro deles, não só junto com eles, mas dentro deles. Essa é a diferença. A pessoa tem o Espírito Santo dentro de si, ela recebeu a vida de Cristo, que está sendo transmitida através do Espírito Santo. É isso que está acontecendo. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Caiu sobre quem, pessoal? Cornélio e todos os seus familiares e todo mundo que estava com Cornélio. Aquele judeu, aquele gentio piedoso que fazia esmolas e orações a Deus todos os dias. Então, ele e todos que estavam com ele creram em Cristo, pregada por Pedro, pelo apóstolo Pedro, né? Então, o Espírito Santo caiu sobre eles no momento que eles ouviram, ou seja, eles creram. E para que ficasse de sinal para Pedro e para os judeus que estavam com Pedro, que eles receberam a palavra, que eles creram em Cristo, vocês vão ver o que aconteceu em seguida. E os fiéis que eram da circuncisão, os que estavam com Pedro, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Vocês estão vendo? Então os sinais de línguas e profecias, provavelmente, eram falados entre os que estavam com Cornélio, como sinal para Pedro e os judeus de que eles também tinham recebido o Espírito Santo, assim como eles também tinham recebido no Pentecostes. Todo cristão, pessoal, passa a ter o Espírito Santo derramado dentro de si, habitando dentro de si a partir da conversão. E como sinal, para aquele que está evangelizando, fica essa evidência das línguas e das profecias, além de outros sinais, de outros dons que existem entre os vários dons que o Espírito Santo pode ministrar na igreja. Mas isso não quer dizer que é uma segunda bênção. Eu recebi o Espírito Santo, agora eu tenho que buscar a segunda bênção. Tem que falar em língua. Tem nada a ver isso aí, pessoal. Porque se a pessoa alegar que falar em língua é a segunda bênção, então quer dizer que ela nunca teve o Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar nele a partir daquele momento que ele falou em língua. Você está vendo como é que é complicado defender isso? Então, eu não peguei essa passagem, pessoal, que eu vou citar aqui agora, mas é só para dar um exemplo maior para vocês. Quando Paulo creu nas palavras do Senhor Jesus, que apareceu a ele na estrada de Damasco, através daquela luz, daquela voz, falando com Paulo, Paulo não falou em línguas depois. Paulo não profetizou, não teve revelação, ou não fez nenhum outro sinal de dom do Espírito Santo. Ele apenas creu em Cristo e a partir dali ele passou a ser apóstolo enviado de Jesus Cristo, testemunho de Jesus Cristo. Então ele creu em Cristo e ele não falou em línguas. Por quê? Porque ele não precisou evidenciar que ele creu em Cristo. Ele não precisou evidenciar para ninguém.
Ele passou a crer em Cristo e passou a ser obediente a Ele. Mas ele não tinha Espírito Santo nele? Tinha. Só que não precisou evidenciar. Mas, então Paulo não falava língua? Falava, tanto que ele falou isso nas suas cartas aos Coríntios, que ele falava em línguas. Mas isso é um dom, pessoal. É um dom que é manifestado na pessoa, se o Espírito Santo quiser dar aquele dom para a pessoa. Mas não é uma segunda bênção. Ele tem a ver com a confirmação de que o Espírito Santo desceu na pessoa. E a pessoa pode manifestar esse dom ao longo da vida cristã dele. Não precisa ser entendi como uma segunda bênção, como eu falei. Atos capítulo 19, a partir do verso 2. Disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Isso aqui são os discípulos de João Batista. Perguntou-lhes, então em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. O batismo do arrependimento, né? Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui é o batismo em águas, viu? Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus em águas, porque eles só criam no batismo de João Batista, que é aquele batismo de arrependimento. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Olha o poder que os apóstolos tinham. Eles impunham as mãos sobre as pessoas e para confirmar que a pessoa tinha recebido o evangelho de verdade, Deus manifestava sinais na pessoa, que era o que a pessoa falava em língua. O Espírito Santo desceu na pessoa, entrou na pessoa, a pessoa realmente creu e se converteu, nasceu de novo, pessoal. Isso aqui é uma experiência poderosa, um novo nascimento. Não é algo assim que o pessoal acha que é muito simples, não. O Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa e a pessoa vira uma nova criatura com a mesma vida de Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Isso aqui é o quê? Para ficar de evidência para Paulo, que eles tinham crido também. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Então Paulo pregou a eles, Jesus, batizou eles em água, em nome de Jesus, e depois impôs-lhes as mãos, porque eles creram em Cristo, né? Então ele impondo as mãos sobre eles, eles passaram a crer e receberam o Espírito Santo, e nasceram de novo, se tornaram uma nova criatura, e evidenciando isso, falaram em línguas e profetizavam, não só falaram em línguas. Então quem quer falar em segunda bênção, tem que falar também que a pessoa, além de falar em língua, ele tem que profetizar na segunda bênção, quem defende essa interpretação. E se você acompanhou até aqui, pessoal, você vai lembrar que eu disse que no período do Velho Testamento, o Espírito Santo era como se fosse um perfume espirrado na pessoa, que ficava o aroma, e a pessoa fazia aquela inspiração, ele se enchia daquele perfume que estava ao redor dele, que era estou tratando simbolicamente como se fosse o Espírito Santo, esse perfume. Então ele se enchia e falava a palavra de Deus, seja profecia ou alguma ordenação de Deus. Agora, a partir do derramar, a pessoa ela bebia o Espírito Santo. O Espírito Santo era uma água que ungia a pessoa, que era derramada sobre a pessoa, e a pessoa engolia essa água até se encher. Então, olha o que vai acontecer aqui em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. O que é que Paulo vai falar? Porque assim como o corpo é um, Paulo está falando do corpo de Cristo, né? Nós somos membros desse corpo. E tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados, olha a palavrinha aqui, batizados em um Espírito, batizados no Espírito. Tá aqui, ó. Isso aqui é o texto-chave do assunto. Formando um corpo. O objetivo do Espírito Santo batizar os crentes. A gente forma um corpo com Cristo. Somos membros desse corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, quando a gente é batizado, é o que eu falei, pessoal, a gente bebe esse Espírito, e todos nós fazemos parte deste corpo, e passamos a ser testemunhas de Cristo. Não é para ter uma segunda bênção, falar em línguas, e você tem que falar em línguas, porque se você não falar, você não é batizado ainda, está errado. Se você não é batizado em Jesus Cristo, você nem faz parte do corpo de Cristo, e você nem é salvo. Está vendo a interpretação errada? Se você não fala, se você não é batizado no Espírito Santo, você nem faz parte do corpo de Cristo, nem salvação você tem, nem salvo você é. É muito prejudicial crer numa interpretação dessa, que por isso que eu falei no início do vídeo, que é uma coisa que me angustiou muito por muitos tempos, porque eu achava que eu não tinha o Espírito Santo, porque eu não conseguia ser batizado de jeito nenhum, e sendo que a pessoa não precisa buscar isso. O dom é uma coisa, o batismo no Espírito Santo é quando você se converte a ele, que o Espírito Santo passa a habitar dentro de você e te fazer uma nova criatura, para ser testemunha de Cristo nessa terra. É esse que é o objetivo do batismo no Espírito Santo, a conversão. Vocês lembram do símbolo, um dos símbolos do Espírito Santo, que é a água? Que a gente, quando é batizado no Espírito Santo, a gente crê em Cristo, o Espírito Santo passa a fazer parte da nossa vida, habitando em nós, e ele se derrama sobre nós como se fosse uma água e a gente bebe. Olha o que é que Paulo vai falar aqui, ó.
Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo faz uma comparação entre o vinho que a pessoa bebe e se embriaga e o Espírito Santo que a pessoa pode se encher. É o mesmo sentido. Em vez de você se embriagar com vinho, ficar bêbado de tanto beber vinho, beba o Espírito Santo e se encha dele. É isso. A pessoa se encha cada vez mais desse Espírito que está em você. Fique empanturrado desse Espírito Santo em você até você se encher, até você se embriagar dele. Que foi isso que os discípulos provaram em Atos 2. Eles se embriagaram do Espírito Santo, que por isso que eles estavam parecendo que estavam bêbados, de tanto que eles estavam profetizando em várias línguas e nas línguas das nações daquele pessoal que estava ouvindo eles. Vocês estão entendendo? Então, pessoal, é um assunto profundo. Eu espero que vocês tenham acompanhado até aqui e entendido. Eu não falei aqui sobre línguas em si, o dom de línguas. Eu vou fazer um estudo só sobre dom de línguas, para você entender a questão do dom de línguas. Se existe, se não existe, como é que funciona. Se ainda está vigente nos dias de hoje. Então, eu só peço que você deixe seu like no vídeo. Compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer, que pode se enriquecer com esse estudo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Não se esqueça, somos um em Cristo. E fica com Deus.